Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrade, o Diegueira, teu professor de matemática. Vamos nesse vídeo fazer a correção da prova da ESA, Escola de Sargentos de Armas, aplicada para ingresso no ano de 2017, né? Aplicada no ano de 2017, tá? Aqui nós temos questões misturadas, tá? Questões tanto da prova aplicada para os demais cursos, quanto a prova específica para quem vai fazer para música. Então eu tô pegando todas as questões e juntando aqui todas as questões que estavam nesse concurso, tá? E para ti que tá nos assistindo aí pela primeira vez, ou que ainda não é inscrito no nosso canal, te inscreve aqui no canal do Curso da Zambuja para continuar acompanhando com a gente essas correções de provas, estudos, correções de simulados e demais dicas aí para tua preparação para as instituições militares, certo? Vamos lá então? Aqui eu estou colocando as questões para ti, né? Aqui nós não tivemos acesso pelo site da ESA às alternativas, mas a gente vai discutir a resolução da questão, né? E vamos explicar então como que se faz. Se log de x representa o logaritmo na base 10 de x, então o valor de k, aí esse k aqui, né, pertencente ao intervalo aberto do zero ao infinito, né? Então k é um número positivo. De modo que log de k é igual a 10 menos log de 5. Nós queremos o valor de k. Bom, então nós temos a expressão log de k na base 10 é igual a 10 menos log de 5. Muito bem. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar esse log de 5, que é negativo, e jogar ele para o lado esquerdo, tá? Então eu vou pegar toda esta parcela negativa e vou passar para o lado esquerdo somando. E eu vou reescrever essa equação como log de k na base 10 mais log de 5 na base 10 igual a 10. Finalmente, pessoal, o que a gente pode fazer aqui é... aqui nós temos, né, essa subtração. A gente pode juntar esses dois logs num log só, tá bom? Lembrando que se eu tenho uma soma de logs com mesma base, eu posso juntar num log só e multiplicar os logaritmandos. Então eu vou ter 5k como logaritmando e aqui base 10. Então eu posso escrever desse modo, tá certo? E aí, galera, ao escrevermos desse modo, a gente pode agora aplicar a definição de logaritmo, né? Que é pegar essa base e elevar nesse resultado. E quando a gente faz esse movimento, a gente desmancha o logaritmo, tá? É aplicar a definição, né? Então o 10 vem para cá, pega esse outro 10 como expoente, fica 10 elevado na 10, que é um número gigantesco, né? E aqui fica o 5k. Como eu quero o valor de k, o valor de k vai ser o resultado de 10 na 10 dividido por 5. Certo, pessoal? Aqui a gente poderia, quem sabe, fazer uma reescrita. Agora não estou vendo as alternativas. Eu poderia pegar um desses vários 10 que tem ali, né? São 10, 10. E eu vou separar ele dos demais para poder dividir por aquele 5 que está lá embaixo. Então, talvez uma resposta mais simplificada seja 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 10 dá 9, que é o número 2 acompanhado de 9 zeros, né? Seria 2 aí, bilhões. Certo, pessoal? Então, assim, chegamos no valor de k solicitado pela primeira questão aqui dessa prova, dessa nossa apresentação de hoje. Tá certo? Vamos então para a próxima questão. Uma pesquisa feita em uma organização militar constatou que as idades de 10 militares eram... Aí vem a sequência de idades aí, né? Analisando essas idades, a média aritmética, a moda e a mediana, nessa ordem, né, respectivamente, são. Então nós queremos média aritmética, moda e mediana. Vamos lá. Conceitos de estatística, né? A gente chama esses conceitos de medidas de tendência central em estatística básica, né? Que é um conteúdo aí do edital. Então vamos lá. Para cálculo de média, o que a gente faz? A gente soma todos os valores envolvidos e divide o resultado pela quantidade de valores, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui é somar esses valores. 25, né? Vamos para a média. Vamos calcular a média. Então, nós temos que fazer 25 mais 20
mais 30, mais 30, mais 23, mais 35, mais 22, mais 20, mais 30 e mais 25. E temos que dividir isso aqui pela quantidade, deixa eu ver quantos são, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maravilha, dividir por 10 é bem fácil. Agora vamos fazer essa soma com bastante cuidado. Então aqui dá 45, aqui dá 75. 105 com mais 23, 128. Com mais 35, 163. Com mais 22, 185. Com mais 20, 205. Com mais 30, 235. E com mais 25, 260. Então chegamos em 260, opa, nada a ver, 260 dividido por 10. E aí dividir por 10, pessoal, é só cortar um zero nesse caso. Nossa resposta deu 26. Então nossa primeira resposta é 26, né? Lembra que a gente quer na ordem que foi perguntado, respectivamente, média, moda e mediana. Então a média deu 26, a média é a mais trabalhosa, na minha opinião. Então já está feita a parte mais difícil, mais trabalhosa aí da questão. Média 26. Moda, galera, é o valor que mais se repetiu, é o valor que mais vezes apareceu. Reparem que o 25 aparece duas vezes. Reparem que o 20 também aparece duas vezes. Porém o 30 é o campeão de repetições. Então a moda é 30. Moda é o valor que mais se repete. A moda aqui é 30, tá? Já temos duas respostas já, né? Às vezes já dá até para marcar a alternativa. Eu não estou vendo as alternativas aqui. Vamos falar da mediana agora. Para falar de mediana tem um pequeno risco. Não te esquece que mediana a gente só consegue observar ela quando a gente coloca os números da sequência do exercício em ordem crescente, que é o que a gente chama de Hall. Então nós vamos agora escrever essa sequência de números dada no problema, que está desorganizada. Nós vamos reescrever ela em Hall, tá? O menor valor de todos aí é o 20, que aparece duas vezes. Então vamos fazer aqui a busca pela mediana, mas primeiro vamos então ordenar os valores em ordem crescente. Então, nós temos o 20 aparecendo duas vezes, certo? Depois, nós temos o 22 aparecendo uma vez e o 23 na sequência. Né? Então tem 24, aí tem o 25 aparecendo duas vezes. Tá aqui o 25. Aqui nós já temos um total de 6 números, né? 6. E nós... agora nós temos o 30, né? Não tem mais ninguém antes. Aí o 30 que aparece 3 vezes, como a gente já tinha debatido ali para o cálculo da moda. E depois nós temos o 35. Acho que é isso, né? E aí fechou. Tinha 6 mais 4, 10. Fechou. Temos aqui todos os elementos em ordem crescente. Na mediana, eu estou buscando o termo central quando a sequência está organizada em ordem crescente. Mas quando a quantidade de termos envolvida é uma quantidade par, aqui nós temos 10 termos envolvidos, então é uma quantidade par, nós temos 2 termos centrais. Né? E para localizar esses 2 termos centrais, eu preciso olhar bem para o meio da sequência. Uma dica interessante é que quando a sequência é muito grande, às vezes é difícil de saber qual é o meio da sequência. Então quando a quantidade é par, a grande jogada é, pega a quantidade, que é 10, divide por 2, 5. A posição 5 é a primeira posição central. E agora pega a posição 5 e a posição da frente. Serão as duas posições centrais. Então quem estiver na quinta e na sexta posição são as posições centrais. Então aqui nós temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta posição, que nos interessa, a sexta. Nem vou continuar. Aqui estão as posições centrais, aqui estão os termos medianos. Tá bom? E aí, encontrados os termos medianos, quando a quantidade é par, que a gente tem 2 termos medianos, 2 termos centrais, a gente tem que fazer a média entre eles ou ver qual é o número que está bem no meio deles, tá bom? Então a gente soma e divide por 2. No caso deles serem iguais, não precisa. No caso deles serem iguais, o próprio número já é a mediana. Mas se tu quiser, tu pode ainda assim fazer o cálculo tradicional, que é somar e dividir por 2. Bom, espero que essas conversas tenham te ajudado a concordar comigo que a mediana então é 25. E assim finalizamos essa segunda questão aqui da resolução da ESA 2017. Média 26,
moda 30 e mediana 25. Certo, galera? Vamos então para a próxima questão. Com relação às funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, podemos afirmar que, bom, nessa questão a gente fica bem prejudicado não tendo as alternativas, né? Nós precisaríamos confrontar elas. Mas o que eu vou fazer aqui para a gente não perder esse nosso momento, essa nossa oportunidade? Eu vou relembrar contigo basicamente o que é uma função injetora, o que é uma função sobrejetora e o que é uma função bijetora, tá? Lembra então que para que uma relação entre dois conjuntos seja considerada função, é preciso que o conjunto de onde saem as flechas, normalmente o x, né, esse conjunto ele tenha uma flecha saindo de cada elemento, né? Então eu preciso que uma flecha saia. E outra regra importante é que eu não posso ter duas flechas saindo de um mesmo elemento. Então, se sai flecha de todo mundo e sai uma só, é função. Aí outra discussão que a gente faz é o tipo de função, se pode ser considerado uma função injetora, se pode ser considerado uma função sobrejetora, se pode ser considerado uma função bijetora. Lembrando que muitas funções não são nenhuma dessas três características que eu citei agora, tá? Para que uma função possa ser considerada injetora, é necessário agora, né, para essas três palavras, a gente vai olhar agora para o y, tá? Então é função, agora vamos olhar para o y. Para a função ser injetora, é necessário que cada y que recebe flecha, que se conecta com algum x, faça conexão única. Então, cada y tem que fazer conexão única. Essa é a condição, tá? Faz conexão única. Eu falo conexão aqui, estou me referindo a se relacionar com algum x, receber flechada, né? Então pensa numa injeção, cada y leva uma injeção só, injetora essa função. Mas professor Diego, e esse y aqui, ele não levou flecha? Não tem problema. O conceito de injeção, de injetividade, de função injetora, ele não obriga que todos os y participem, não precisa. Mas os que participarem precisam fazer conexão única, certo? Isso é uma função injetora. Agora vamos ver um exemplo de função sobrejetora para ver o que é uma função sobrejetora. Então nós podemos ter, por exemplo, uma função em que no conjunto do x saem as flechas e fazem essas conexões aqui. Mas agora olha só o que está acontecendo aqui. Ah, mas tem uma coisa errada aí, Diego, olha só, tem duas flechas chegando no mesmo y. Será que isso é uma função? É uma função. Para ser função eu olho para o x. E quando eu olho para o x, eu vejo que saiu flecha de todo mundo, tá tudo certo. Agora, para ver que tipo de função é essa e tentar classificar ela como injetora ou sobrejetora, aí eu olho para o y. Esse exemplo que está agora no quadro não é injetora, porque esse y aqui fez duas conexões, então ela não é injetora. E o que é sobrejetora então? Uma função ela é sobrejetora quando todos os possíveis valores de y que estavam lá no conjunto de chegada são utilizados, quando não sobra ninguém. Uma função sobrejetora é uma função em que todos os y possíveis são aproveitados, mesmo que faça mais de uma conexão. Então essa é uma função sobrejetora, tá? Sobrejetora é quando todos os y se conectam, tá? Todos os y se conectam com algum x. Isso é função sobrejetora. Injetora é quando cada y que se conecta faz conexão única. E bijetora, como o prefixo já sugere, né? Bi, duas coisas. Bijetora é quando a função faz as duas coisas, quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Um exemplo seria esse desenho aqui, por exemplo, ó, em que eu tenho 3 elementos no conjunto x e também 3 no conjunto y, e eles fazem essa conexão muito organizada, muito perfeita. Reparem que todos os elementos do x foram usados, isso garante que isso é uma função, e é uma função injetora, porque cada y fez conexão única, é uma função sobrejetora, porque todos os y participaram, e se ela é in e sobre, ela é bijetora, tá bom? Então, esse é o resumo aqui, e com isso, certamente, tu conseguiria marcar a alternativa certa nessa questão, certo? Próxima questão, o conjunto solução da inequação
onde x é um número real, né? Pertencente aos reais, é. Solução de inequação de segundo grau. Nós temos aqui uma inequação de segundo grau. O que é a minha sugestão para que tu tenha bastante clareza na resolução de uma inequação de segundo grau? Nós vamos buscar as raízes, se houver, dessa equação. Fingindo que ela é uma equação, nós vamos buscar os valores que zeram essa expressão aqui, se é que existem, tá? Então nós vamos igualar a zero para buscar as raízes. Lembrando que às vezes elas não existem, né? Nós podemos usar a fórmula de Bhaskara, vamos relembrar ela aqui, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e tudo isso aqui dividido por 2 vezes a. O nosso a está valendo 1, o nosso b está valendo 5 e o nosso c está valendo 6. Então a primeira coisa que eu vou fazer é buscar as raízes, ver se elas existem, e eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Então, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo dividido por 2 vezes a. E vamos resolvendo. Esse menos 5 espera. Dentro da raiz eu consigo trabalhar um pouco. 5 ao quadrado dá 25. E menos 4 vezes 1 vezes 6 vai dar menos 24. E lá embaixo 2 vezes 1, 2. Então eu estou com a expressão menos 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Vou continuar aqui do lado. Raiz de 1 é exata e é 1. E aí agora lembra que esse mais ou menos, que a gente está arrastando ele etapa após etapa, ele na verdade significa que eu vou ter duas respostas, uma utilizando o sinal de mais e outra utilizando o sinal de menos, né? Inclusive a gente pode nomear essas respostas de x1 e x2. x1 pode ser aquela que vai usar o sinal de mais, essa está dando menos 4 sobre 2, que está dando menos 2. E x2, então, agora, inevitavelmente, vai ser a resposta aquela que vai usar o sinal de menos ali, né? Onde tinha aquele mais ou menos. Está dando menos 6 sobre 2, está dando menos 3. Então, agora eu tenho as raízes, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar uma tela nova para a gente continuar a conversa, porque tem mais um pouquinho de conversa que a gente tem que ter. Bom, a inequação que a gente está buscando a solução é essa inequação aqui, né? X ao quadrado mais 5x mais 6. Deixa eu só confirmar se é menor ou maior. Menor. Menor do que zero. Bom, para a gente agora achar a solução, eu gosto de fazer um pequeno gráfico relacionando essa expressão de segundo grau, essa expressão com x ao quadrado, com a função f de x igual a x ao quadrado. Relembra comigo, né, que quando tu estuda a função de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, a gente tem que o gráfico dessa função é uma parábola, né? Que é aquela curva que parece uma letra V meio arredondada, ou um U talvez, né? Parábola. E vamos lembrar que essa parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. E quem vai definir isso é o sinal do coeficiente A, aquele que acompanha o x ao quadrado. Então, se o coeficiente A for positivo, essa parábola está feliz. E se o coeficiente A for negativo, for menor do que zero, essa parábola está triste, né? Essa é uma brincadeirinha bem conhecida aí para facilitar a memorização do desenho geral do gráfico. Bom, e aí a gente vai desenhar esse gráfico no eixo X. Também lembrando que as raízes significam os cortes no eixo X. Então, como no nosso caso aqui, o nosso A é um número positivo, a nossa parábola vai ser nesse formato. E como as raízes deram menos 2 e menos 3 está mais para trás, está aqui, menos 3, menos 2 está aqui. Bom, quando o braço do gráfico está para cima do eixo X, significa que o resultado da conta é positivo. Agora, quando o gráfico está para baixo do eixo X, quando ele está na parte de baixo, então significa que o resultado daquela conta é negativo. Ou seja, se eu pegar valores que estão entre menos 3 e 2, qualquer valor de x que esteja aqui nesse intervalo aqui, ó, entre menos 3 e 2, a conta vai ficar negativa.
que é o que a gente quer. A gente quer que essa conta fique negativa. A gente quer que ela fique menor que zero. Então, nós queremos que o nosso x seja maior do que menos 3 e menor do que menos 2. Essa é a nossa solução, tá, galera? Essa é a solução da inequação. Pode aparecer em forma de intervalo aberto. Por que o intervalo está aberto, né? Por que eu não estou colocando o maior ou igual, o menor ou igual? Porque não veio menor ou igual aqui. E eu não quero igual. No igual significa que vai dar zero. Eu não quero zero, eu quero negativo. Então, intervalo aberto, tá? Ou as chavezinhas, ou ainda aquela escrita mais detalhada que é abre o conjunto com a chave, x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 3, menor do que menos 2, fecha chaves. São possíveis formas de apresentar a solução para essa inequação de segundo grau. Tá certo, pessoal? Então assim fizemos a correção de mais essa questão. Vamos ver o que nós temos na próxima questão. Uma questão de geometria espacial. A geratriz de um cone circular reto de altura 8 é 10. Então a geratriz do cone é 10 e a altura é 8. Então a área da base desse cone é... Bom, vamos fazer aqui uma representação do desenho desse cone, né? Um desenho mais ou menos, já que não veio na questão, acho que é uma ideia boa. E aí vamos lembrar que a geratriz é essa linha aqui, tá? Ele está dizendo, cuidado a forma como a frase trouxe, né? Ó, a geratriz é 10. Então, a geratriz é 10. Só que antes ele tinha dito que esse cone ele tem altura 8. Então, a geratriz de um cone de altura 8. A altura, ela vai cair aqui, ó. Bem no meio da base, tá? Tá aqui a altura. Sempre formando ângulo reto com o solo. Senão não é uma altura. Então, essa altura é 8. E aí percebe que quando eu ligo esses dois pontos aqui, o centro da base com aqui o pé da geratriz, eu acabo formando um triângulo retângulo, que me permite o uso do teorema de Pitágoras. Por sinal, esse segmento que eu fiz, que é um cateto desse triângulo retângulo, ele também é o raio da base desse cone. E aí se nós fizermos então o teorema de Pitágoras, né? Pitágoras, nós podemos ir atrás da medida desse raio. E por que nós faríamos isso? Porque quando ele pede para a gente a área da base, olha para esse cone e percebe que a base desse cone é um círculo. Então, se a base do cone é um círculo, isso significa que a área da base do cone vai ser a área de um círculo, que é π vezes raio ao quadrado. Lembra que o π é número, né? Agora o raio a gente tem que descobrir quem ele é. Então vamos lá. Por Pitágoras, voltando para cá, voltando aqui, eu vou dizer então que um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. E assim a gente vai conseguir descobrir o valor do raio. Faz o resultado das potências, passa o 64 para lá subtraindo, vai acabar dando 36. E o raio então vale 6. Finalmente, a área da base, que é o que a gente queria lá no início, né? A área da base, então, como ela é π vezes raio ao quadrado, ela é π vezes 6 ao quadrado. Então, a área da base desse cone, finalmente, está medindo 36π. Essa, portanto, é a resolução aqui dessa questão. Certo, pessoal? Vamos ver mais uma. Em uma das OMSE do concurso da ESA, farão a prova 550 candidatos. O número de candidatos brasileiros natos está para o número de candidatos brasileiros naturalizados, assim como 19 está para 3. Podemos afirmar que o número de candidatos naturalizados é igual a... Muito bem, nós temos dois tipos aqui de candidatos classificados nessa questão, brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Vamos criar uma legenda para as quantidades. Eu vou dizer que X, assim como ele me perguntou, vai ser a quantidade de candidatos naturalizados, tá? Então, vai ser a quantidade de candidatos naturalizados. Aqui não adianta, né? Vamos botar naturalizados, senão nato e naturalizado fica parecido. Naturalizados.
E aí Y vai ser a outra quantidade, né? A quantidade de brasileiros natos. Isto. Bom, e ele falou pra gente que o total de candidatos é 550. Ora, pessoal, ou o candidato é brasileiro nato ou naturalizado, não tem uma terceira hipótese, tá? Então, nós vamos dizer que x mais y tem que dar 550. Se eu juntar os brasileiros naturalizados com os natos, vai dar o total. Mas depois ele deu aquela razão ali, em que ele coloca a razão entre os brasileiros natos e os naturalizados na razão de 19 para 3. Então 19 está para 3. Isso é uma razão. Então ele está dando a razão entre os brasileiros natos e os naturalizados e está dizendo que essa razão é a razão de 19 para 3. Então é assim que a gente consegue equacionar esse problema e chamar aqui um sistema de equações. Antes de começar a resolver esse sistema, eu vou melhorar um pouquinho essa daqui porque eu não gosto de fração. Então eu vou multiplicar cruzado e aí de um lado eu vou ter 3y e do outro lado eu vou ter 19x. Vou deixar assim. E essa outra equação aqui de cima, então, como ela está um pouco mais simples, eu vou isolar uma das incógnitas aqui. Como eu quero o x, eu vou me livrar do y. Então eu vou dizer que o y ele é 550 menos x. E aí eu vou substituir naquela equação de baixo, aqui. Então a equação vai ficar assim, ó. 3 vezes o y, que é 550 menos x, é igual a 19x. 3 vezes 550 vai dar 1650. E 3 vezes menos x, menos 3x. Agora eu vou passar esse menos 3x para o lado direito da conta, para se juntar com 19. Lembra que ele vai chegar lá positivo e, portanto, eles vão somar. E agora o que eu tenho que fazer é dividir 1650 por 22 para ter a resposta que eu estou procurando. Então aqui eu vou pegar o 165, vai acabar dando o quê? Deixa eu ver, umas 8 vezes, talvez? Não, vai passar, tem que ser 7. 7 vezes dá 140, com mais 14, 154. Aí aqui está sobrando 11 e agora dá 5. Fechou, galera? 75 é o x, ou seja, é a quantidade de candidatos naturalizados. Certo? 75 é o nosso gabarito aí para essa questão da prova. Próxima questão. Num grupo de 25 alunos, 15 praticam futebol, 20 praticam vôlei. Alguns dos alunos praticam futebol e vôlei e todos os alunos praticam algum esporte. Qual a probabilidade de escolhermos um aluno ao acaso e ele praticar futebol e voleibol? Nós temos um total de 25 alunos e nós temos a possibilidade de praticar mais de um esporte ao mesmo tempo. Então vamos trabalhar com o diagrama. O diagrama de Venn nos ajuda então a interpretar melhor essas quantidades. Eu vou identificar aqui esse balão com F de futebol e esse com V de vôlei, tá? São 25 alunos e a gente tem o total que pratica futebol e o total que pratica vôlei, mas essas quantidades são perigosas por enquanto. Aliás, basta perceber que essa soma aqui não chega ao total, ela passa do total, né? Por que ela passa? Porque a gente tem as pessoas que praticam os dois juntos. Aliás, isso não foi dado pra gente, né? E aí a grande dica nesse tipo de problema, só com dois conjuntos, é a gente de fato somar as quantidades individuais, 15 mais 20, e ver o quanto que essa soma passa do total que nós já conhecemos. Ora, 15 mais 20 dá 35, né? Faz aqui comigo a conta. 15 mais 20, 35. Agora desconta o total, vê o quanto que passou. Essa quantidade que passou é a interseção, galera. É a quantidade de pessoas que praticam futebol e vôlei. Maravilha, com isso a questão já está praticamente encerrada. Mas não custa a gente completar o diagrama para caso a questão fosse um pouco mais perigosa. Lembra que ele avisa para ti que todos os envolvidos aqui praticam algum desses dois esportes. Então isso significa, né, que se 15 alunos praticam futebol, faltam 5 aqui nessa região destinada aos alunos que praticam apenas futebol e não praticam vôlei.
E se 20 alunos praticam vôlei e 10 já foram contados, tu só vai botar mais 10 aqui para que a gente tenha um total de 20. E também se tu somar essa galera, tu tem um total de 25, como deveria ser. Tá tudo certo. Bom, agora falando em probabilidade, lembra que a probabilidade é a razão entre o que a gente quer que aconteça e o total. E então, se a gente quer que a probabilidade do aluno praticar futebol e vôlei, então eu tenho que colocar aqui dentro o número de alunos que pratica futebol e vôlei. Mas aqui embaixo eu tenho que colocar o total de selecionáveis, são 25 pessoas. Então aqui já está a nossa probabilidade. O que a gente pode fazer é simplificar essa fração, dividido por 5 em cima e embaixo, fica 2/5. Ou podemos dividir o número de cima pelo número de baixo, gerando o número 0,4, ou ainda podemos multiplicar por 100%, gerando 40% como resultado. São possibilidades então de apresentar a resposta. Aí pelas alternativas nós teríamos que ver qual dessas formas que aparece para a gente, certo? Então é isso aí para a questão. Vamos adiante. Próxima questão, determine a distância entre os pontos 0, 0 e 2 e 2. Uma questão então de geometria analítica, né? A gente pode então trazer o plano cartesiano para visualizar melhor a questão. Eixo Y, eixo X. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. E o ponto 0, 0 também é conhecido como origem, o ponto em que o x e o y são zero, o ponto que os eixos se encontram. Já o ponto Q, que é o ponto 2 e 2, ele vai ter 2 na horizontal, e é 2 positivo, então é 2 para a direita do zero. 2 na vertical, é 2 positivo também, então é 2 para cima do zero, do eixo y. E aqui no encontro dessas duas coordenadas, nós temos o ponto Q. Bom, a distância, matematicamente, é sempre o caminho mais curto, que é representado por uma reta. Tá? Essa é a distância que a gente quer calcular. Vamos chamar ela de D aí, de distância. E para a gente calcular essa distância, a gente usa o teorema de Pitágoras, puxando um cateto na horizontal e um cateto na vertical, e tentando medir os comprimentos desses dois catetos, usando os eixos como apoio. Então aqui não é difícil de perceber, olhando para o eixo Y, que o tamanho desse cateto vertical é 2, e também não é difícil de perceber, olhando para o eixo X, que o tamanho desse cateto horizontal é 2 também. Se nós conhecermos os catetos, não será difícil calcular a medida da hipotenusa. Vejamos. Por Pitágoras, que é a base da teoria da distância entre dois pontos, nós vamos dizer que a distância, que é uma hipotenusa, ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vai dar 4, novamente 4, e 4 mais 4 dá 8. O quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. Nesse caso não é necessário colocar o mais ou menos atrás da raiz, embora quase sempre seja necessário, porque aqui nós estamos trabalhando com uma distância, e uma distância ela é sempre positiva, então não tem necessidade de colocar o mais ou menos. E a raiz de 8, ela não é exata, porém, acho muito improvável que nas alternativas tu tenhas lá a raiz de 8 te aguardando, porque a raiz de 8 ela é simplificável. Como que simplifica, né? A gente vai pegar o número que está dentro da raiz, o 8, e vai fazer então a decomposição em primos. Vai dividir ele pelos números primos até que ele se transforme em 1. Após fazer isso, nós vamos formar duplas com os termos iguais. E se alguém aparecer ao quadrado, vai poder sair de dentro da raiz. Quem não ficar ao quadrado vai ficar dentro da raiz. Então, a gente tem o 8 virando 2 ao quadrado vezes 2. Esse daqui sai da raiz, esse fica. Aquele que saiu da raiz fica lá atrás multiplicando ela. E aquele que ficou, ficou lá dentro. Bom, 2 raiz de 2 é a forma simplificada da raiz de 8.
E essa forma é a que provavelmente tu encontrarás nas alternativas, né? Na alternativa certa da questão. Então assim a gente fez a distância entre dois pontos. Lembrando que também tem a fórmula da distância, né? Eu acho um pouquinho mais trabalhoso, acho que o desenho é muito mais claro, muito mais fácil de fazer, mas não custa relembrar que a fórmula da distância é distância entre dois pontos é a raiz quadrada do quê? Pega os x dos pontos e subtrai, o x de um menos o x do outro, eleva o resultado ao quadrado. Mas, agora faz a mesma coisa com os y's. Pega o y de um ponto e subtrai pelo y do outro ponto. Aqui eu estou usando as letras A e B, mas poderia ser as letras P e Q, né? É só fazer a subtração entre os x, depois elevar ao quadrado, e fazer a subtração entre os y's e depois elevar ao quadrado. E aí somar e tirar a raiz. Isso é então distância entre dois pontos. Ah, importante, não vai querer cortar esses quadrados aqui com a raiz, hein? Quando tem soma não pode, a soma é do mal. Então não dá para cortar o quadrado não. Tá bom? Então assim está bem discutida essa questão. Vamos avançar para a próxima. Vamos ver? Uma caixa d'água na forma de paralelepípedo reto e com base quadrada, cuja altura é metade do lado da base e tem medida K. Essa caixa d'água ela está com 80% de sua capacidade máxima ocupada. Sabendo-se que há uma torneira de vazão 50 litros por minuto enchendo essa caixa d'água e que após 2 horas ela estará completamente cheia, qual o volume de uma caixa d'água cúbica de aresta K? Olha, essa questão é um pouquinho mais trabalhosa. Bom, primeiro, vamos desenhar mais ou menos aqui a nossa caixa d'água original. Ela é uma caixa d'água de base quadrada. Então vamos fingir que isso aqui é um quadrado no chão, tá? Então aqui no chão nós teríamos um quadrado. Essas duas medidas aqui. E ele fala que a altura dessa caixa d'água, ele avisou que essa altura, ela é metade do lado da base. E tem medida K, então a altura mede K. Se a altura mede K e ela é metade do lado da base, quer dizer que o lado da base mede 2K. Maravilha. E aí ele diz pra gente que a água, ela tá em 80% da capacidade. 80% da capacidade. Não quer dizer que a água não encheu toda ainda a caixa d'água, né? Falta 20%. Aí ele vai nos dar a seguinte dica, né? Ele vai nos dizer que se passarem 2 horas com uma torneira jogando 50 litros por minuto, então a gente termina de encher a caixa. Tá? Então a gente pode fazer a seguinte caminhada. Vamos calcular como é que está o volume dessa caixa com as medidas que ele deu. O volume dessa caixa, né, lembra que volume de paralelepípedo é multiplicar as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então o volume dessa caixa, o volume total dela, está dando 4 vezes K ao cubo. Beleza, vamos deixar guardado esse volume. Esse volume é o volume total da caixa, tá? 100%. Legal. Agora vamos calcular também o quanto de água que vai entrar para terminar de encher essa caixa, né? Porque daí a gente pode pensar o seguinte, bom, em 2 horas a gente vai encher toda a caixa. Mas 2 horas são 2 vezes de 60 minutos. Né? Ou, diretamente, 120 minutos. E a gente leu agora há pouco que a torneira ela está despejando 50 litros a cada minuto. Bom, se ela está despejando 50 litros a cada minuto, vamos fazer 50 vezes 120. Por quê? Porque são 120 minutos. Então são 120 vezes que nós estamos despejando 50 litros. 5 vezes 12, 60. E os 2 zeros que eu deixei de fora, vem para cá. Nós temos então essa quantidade de litros despejada para terminar de encher a caixa d'água. Isso é para encher os 20% restantes da caixa d'água. Quem sabe eu multiplico isso aqui por 5? Porque daí se eu multiplicar por 5, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou fazendo 5 vezes 20%. 5 vezes 20% dá 100%. Quer dizer, se eu multiplicar essa quantidade aqui por 5, 5 vezes 6, 30, coloca 3 zeros, eu estou descobrindo a capacidade total da caixa d'água.
Quer dizer que a capacidade, o volume total dessa caixa d'água é 3.000 litros. Isso é bem útil, porque eu tenho o cálculo do volume aqui, só que em cima da letra K. Muito bem. Então, a gente tem ali os 20% em 2 horas, tá? 5 vezes 12, 60, 6.000. E aí agora o que a gente pode fazer aqui, talvez seja uma boa ideia, ele está falando ali do K, né? Ele não deu a unidade de medida e ele quer o volume dessa caixa cúbica de aresta K. Beleza. Bom, a gente pode trabalhar com alguma unidade de medida aqui, lembrando que, vamos pegar uma próxima tela aqui, a gente pode lembrar que 1.000 litros correspondem a 1 metro cúbico. Então, lembrando disso, 30.000 litros, são 30 vezes de 1.000, são 30 metros cúbicos. Beleza. E aí a gente tem, então, que o volume, olha só o final do exercício, tá? O volume, então, ele é igual a 4K ao cubo, volume daquela caixa, e ele também é igual a 30 metros cúbicos. Então, se eu passar o 4 dividindo, eu tenho 30 sobre 4, que dá para simplificar para 15 sobre 2. Ou, se tu preferir, dá para escrever como 7,5. E aí eu sei que a gente fica pensando em pegar esse cubo e passar para lá, mas não é uma boa ideia, porque a pergunta que ele fez para a gente é qual é o volume de um cubo cuja aresta é K. Se nós queremos o volume de um cubo cuja aresta é K, como é que calcula o volume de cubo? É só pegar a aresta e elevar ao cubo. Então, na verdade, o que o exercício está pedindo para ti é o resultado de K ao cubo. E esse resultado já está aqui. Então, a gente já terminou a questão. Tá bom? Então, K ao cubo, que é o que nós queremos, é 15 sobre 2, ou 7,5. Esse é o gabarito, então, para essa questão. Certo, galera? Questãozinha um pouco mais elaborada, mais difícil. Próxima questão. Os ângulos internos de um quadrilátero são inversamente proporcionais aos números 2, 3, 4 e 5. O maior ângulo interno desse quadrilátero mede aproximadamente, vejamos. Bom, se a gente tem divisão em partes inversamente proporcionais, o que a gente monta é a seguinte lógica, né? Vamos dizer que esses ângulos, eles são os ângulos A, B, C e D. E vamos lembrar, né, galera, que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre tem que totalizar 360 graus. Isso pode ser útil para a gente. Feito esse combinado e essa lembrança, vamos agora também lembrar como é que a gente organiza uma questão que fala sobre divisão em partes inversamente proporcionais. A gente mostra da seguinte forma. A gente pega cada parte e divide pelo inverso do critério. Então eu vou pegar cada parte, ou seja, cada ângulo, e vou dividir pelo inverso desses critérios aqui, ó. E quando eu faço essas divisões, elas ficam iguais, tá? E aí então eu tenho C sobre o inverso de 4, D sobre o inverso de 5. Mas para que eu consiga chegar a algum lugar, eu vou usar uma propriedade famosa das proporções, que vai me dizer que se essas frações são iguais, então também são iguais todas elas a essa última fração, que pega a soma de todos os numeradores dividida pela soma de todos os denominadores. Só que essa última fração, por mais feia que ela seja, eu sei que ela não é nada agradável, ela é uma fração que vai te salvar, porque tu sabe que aqui em cima tu tem o 360. E ali embaixo, por mais trabalhoso que seja, a gente consegue somar essas frações. Vamos fazer isso então. Deixa eu fazer essa soma dessas frações em destaque. Vamos trabalhar essa soma aqui, tá? Então eu vou pegar uma tela nova e vou focar nisso. Agora eu quero fazer a soma 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 5. Para isso, eu vou primeiro achar o mínimo múltiplo comum entre 2, 3, 4 e 5, que eu acredito que vai ser o 60, né? Antes disso não vai ter ninguém. 60 dividido por 2 dá 30 vezes 1, 30.
60 dividido por 3 dá 20, vezes 1, 20. 60 por 4 dá 15, vezes 1, 15. E 60 por 5 dá 12. Somando os números que apareceram ali em cima, a gente está com 30 mais 20, 50, mais 15, 65 e mais 12, 77. É isso aí, né? 77 aí sobre 60. Muito bem. E aí agora eu vou retomar a conta que nós estávamos anotando. Também eu vou lembrar vocês, deixa eu só voltar um pouquinho na tela anterior, eu vou lembrar vocês que quando a gente tem essa fração aqui, né, lembra que quando tu pega um número e divide por uma fração, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Isso quer dizer que essa fração aqui de baixo ela vai se inverter e vai multiplicar o A. Só que o inverso de 1 sobre 2 é 2. Então, na verdade, isso aqui vai ficar 2A. Aí a mesma coisa vai acontecer com todas as outras, ó. Quando esse 1/3 se inverter, vai ficar 3, então vai ficar 3B. Quer dizer, o lado anterior a essa última conta trabalhosa que a gente já fez, o lado anterior ele é mais tranquilo, né? Nós tínhamos apenas isso, ó. E essa última fração a gente já meio que encaminhou na próxima tela. Então vamos lá para a próxima tela. Vamos lembrar que nós tínhamos um 360 que estava em cima dessa fração aqui, ó. Estava em cima dela, tá? E aí, então, a gente vai agora inverter e multiplicar. Então, vai ficar assim, ó. 2A igual a 3B igual a 4C igual a 5D igual a 360, que multiplica 60 sobre 77. Tá? Aí, infelizmente, nós vamos ter aqui uma conta um pouquinho chata, né? Porque o 77 não é um divisor deles, né? E aí, então, o que vai acontecer? O A, eu vou encontrar ele quando eu fizer 2A é igual a 360 vezes 60 dividido por 77. 360 vezes 60 dividido por 77. Como é que eu faço com esse 2? Eu posso simplificar ele assim, ó. Então, o A, ele é igual a 360 sobre 77 vezes 30. Eu vou deixar, inclusive, assim o A. E eu vou calcular os demais fazendo a mesma coisa. Por exemplo, com o B, 3B é igual a 360 vezes 60 sobre 77. Eu vou simplificar o 3 com o 60, vai dar 20. Então, o B ficou igual a 360 sobre 77 vezes 20. Está aqui o B. Deixa eu voltar na pergunta para ver se a gente consegue ganhar um pouco de tempo aqui, porque já deu para entender, né? O que ele quer para a gente é o maior ângulo interno. Se ele quer o maior ângulo interno, percebe que a cada conta que a gente está fazendo, olha só o A. O A ficou 30 vezes esse número estranho. O B ficou 20 vezes esse número estranho. E aí, o B ficou menor do que o A, porque o B eu estou multiplicando por 20 o mesmo número que o A está multiplicando por 30. Então, o B ficou menor. E cada novo número vai ficar menor ainda, porque eu vou dividir o 60 por 4 e depois por 5. Então, quer dizer que esse aqui é o maior de todos. O maior de todos é o A. Agora, vamos então ver quanto que ele vale aproximadamente para responder a pergunta. Quer dizer, eu vou fazer 30 vezes 360 e vou tentar dividir por 77. 30 vezes 360, eu vou fazer 3 vezes 36, que vai dar 108. 108. E vou botar os dois zeros. E agora eu vou tentar dividir por 77. O 108 dá uma vez. E essa sobra aqui, deixa eu ver, está dando 23 com mais 8, está dando 31. Baixa o primeiro zero. E agora, acredito que seja 4 vezes. Dá 280 com mais 28, 308. 4 vezes 308. E está sobrando 2. Baixa um zero, não consigo. Vai dar 0 vezes. E começaria a vírgula. Eu acho que já é suficiente para a gente continuar, né? Embora se tu quiser botar mais uma casa decimal aqui, seriam 2 vezes.
Mas enfim, a gente está achando uma resposta aproximada de 140 graus, ou se quiser uma casa decimal, 140,2 graus. Tá bom? Então essa é a nossa resposta para essa questão aí, que por conta desse 77 se tornou um pouquinho trabalhosa, tá? Mas o jeito de fazer uma questão que envolve divisão em partes inversamente proporcionais é esse modo aí que eu te mostrei, é o que eu acho mais seguro, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Os valores de k, de modo que o valor mínimo da função seja menos 3. Eu quero que o valor mínimo seja menos 3. O que a gente tem que interpretar por essa expressão, né? Valor mínimo da função. Lembra que a função, ela é o f de x, ela é o resultado da conta, e também tenta te lembrar que os professores sempre comentam contigo que f de x é a mesma coisa que y. Então, quando eu quero um valor da função, é sinônimo de dizer que eu quero um valor de y. E se eu quero o valor mínimo da função, eu quero o menor valor que o y pode dar. E isso faz sentido quando falamos de função de segundo grau, porque a função de segundo grau ela é uma parábola, o gráfico dela, e quando a gente pega uma parábola que ela é côncava para cima, a gente tem valor mínimo, que é o valor mais baixo. Se nós queremos o valor mínimo da função, nós queremos o y do vértice. É isso que a gente quer nessa função aqui. Só que na verdade a gente já sabe que o valor mínimo ele vai ser menos 3. O que a gente quer na verdade é saber quem o k vai ser para garantir que isso aconteça. Nós queremos os valores de k de modo que o valor mínimo da função seja menos 3. Relembra comigo que y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes a. Essa fórmula ela é bem importante aí se tu está te preparando para provas como essa. E lembra também, é claro, que o delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É o miolo da raiz quadrada da fórmula de Bhaskara. Se quiser juntar as duas coisas, podemos dizer resumidamente que o y do vértice ele é menos, abre parênteses, b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 4a. Fica a teu critério juntar ou separar as duas relações. Mas vamos voltar para a questão. Nós vamos aplicar essa expressão aqui e vamos substituir ela pelo que a gente tem. Por exemplo, o y do vértice nós vamos trocar por menos 3, porque essa é uma exigência do exercício. O b, nós vamos ter que trocar ele por todo esse parênteses aqui, ó. Esse parênteses aqui é o b, porque é o que multiplica o x. O c é 1 e o a é 1 também. Então vamos substituir. Menos 3, que é o y do vértice, é igual a menos, abre parênteses. Aí quem é que vai entrar aqui? Vai entrar todo o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, fecha aquele grande parênteses, tudo isso dividido por 4 vezes o a. Uma dica legal é que se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, esses dois menos aqui caem fora, ó. Fica todo mundo positivo. Nós podemos escrever então 3 é igual a, abre parênteses, tudo isso sobre 4. Nem precisava mais do parênteses, na verdade, tá? Porque, na verdade, agora não tem mais aquele menos lá fora. E aí, então, o que eu tenho aqui é o 2k mais 1 ao quadrado, que vai abrir num produto notável como quadrado do primeiro, então quadrado de 2k. 2 vezes 2k vezes menos 1 vai dar menos 4k. E quadrado do menos 1 que vai dar 1. E menos o 4 que está aparecendo aqui. Tá bom? Na sequência, eu vou pegar esse 4 e vou levar ele para lá multiplicando, para a gente não precisar mais de uma fração. E a nossa conta está assim, ó. 12 é igual a 4k ao quadrado menos 4k. E esse 1 com esse menos 4 dá para juntar em menos 3. Bom, isso aqui está dando uma equação de segundo grau, então eu vou pegar esse 12 e vou trazer ele para cá, mas eu vou fazer isso na próxima tela. Então, nós temos a expressão 12 é igual a 4k ao quadrado, menos 4k, menos 3. Deixa eu confirmar se são esses os sinais. Isso, certinho. Eu vou então trazer o 12 para lá, para o mesmo lado em que estavam os outros 3. Então o 12 é que trocou de lugar, e aí ficou menos 15, igual a 0. E agora eu vou resolver essa equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara.
Pega o b, coloca menos na frente, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a. E vamos resolvendo com cuidado. Menos com menos vai virar mais, vai ficar 4. Lá dentro, negativo ao quadrado vai acabar ficando positivo. E nessa multiplicação aqui, cuida que tu tem negativo vezes negativo, então ela vai ficar positiva. Né? E aí tu tem 240 como resultado dessa multiplicação. E lá embaixo, 8 daquele 2 vezes 4 ali de baixo. Resolvendo dentro da raiz, está dando raiz de 256. E a raiz de 256, felizmente, é exata, ela vale 16. Nós já conversamos sobre isso hoje, né? O mais ou menos nos leva para dois caminhos. Num deles a gente usa o sinal de mais, no outro o sinal de menos. 4 mais 16 dá 20, que simplificando com 8 por 4, acaba nos levando para 5 meios. Uma resposta para o K. Usando o sinal de menos, nós vamos ter então 4 menos 16 sobre 8, está dando menos 12 sobre 8. Novamente simplificando por 4, estamos chegando em menos 3 meios. E portanto essas são as duas respostas que nós queríamos. Nós queríamos os valores, plural, de K, que garantissem que fosse o y do vértice igual a menos 3. Então assim terminamos essa questão, mais uma vez um pouquinho trabalhosa aí, mas aqui está bem esclarecida, espero, para ti, certo? E essa é a última questão desse material. Aqui nós temos então que se 2 mais 3i é raiz de uma equação algébrica p de x igual a 0, de coeficientes reais, então podemos afirmar que, bom, não tem as alternativas aqui, mas o que a gente pode debater, né? Se nós temos uma equação algébrica p de x igual a 0, quer dizer que é um polinômio, eu igualo ele a 0, eu estou buscando as raízes desse polinômio. E aí, quando a gente tem uma raiz que é uma raiz imaginária, quando um número imaginário é raiz de um polinômio, a gente tem uma teoria que é a seguinte, né, uma certeza matemática que é a seguinte: se uma raiz imaginária, se um número imaginário é raiz de um polinômio e se todos os coeficientes dele são reais, os coeficientes, aqueles números que aparecem grudados em cada x, então com certeza essa raiz traz junto com ela uma parceira, uma outra raiz, que é o chamado conjugado do número imaginário. O que é o conjugado do número imaginário? É tu pegar a parte imaginária, que é a parte que carrega o i, e trocar o sinal. Então, se nós temos que esse número aqui é raiz, e se os coeficientes são reais, a nossa certeza, nós podemos afirmar que 2 menos 3i também é raiz da equação algébrica p de x igual a 0. Tá bom? Então essa é a certeza que a gente tem para poder marcar nas alternativas. Legal, pessoal? Então aqui nós concluímos a resolução da prova da ESA de 2017. É claro que existem modelos de prova, então a ordem das questões não necessariamente vai ser essa. E também existem provas diferentes de acordo com a especialidade, né, para o qual o candidato presta o concurso. Portanto, existem questões que estarão numa prova e não estarão na outra. Mas aqui a gente abordou todas as questões, então, para ti, para fortalecer aí os teus estudos. Obrigado mais uma vez pela tua atenção. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do Curso da Zambuja. Deixa teu like, ativa o sininho, manda um comentário pra gente. Interage com a gente aí pra gente continuar te ajudando, tá certo? Valeu, até mais, tchau!